Alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Túlio Prata e essa é a segunda aula de cálculo integral e diferencial deste canal. E esta é uma aula de exemplos. Vou dar o seguinte exemplo primeiro. Essa função aqui, f de x igual a 2x menos 1 sobre 3x mais 5, quando x tende a mais infinito. Não digam infinito pela direita, por favor, porque infinito não é um valor. Quando x tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito, a função representa a divisão de dois números grandes. Olha só, que temos o numerador e o denominador. O de cima, se ele tender ao infinito, vai dar 2 vezes infinito menos 1, que é infinito. E embaixo, 3 vezes infinito mais 5, infinito também. E infinito sobre infinito tem indeterminação. Então, podemos fazer uma tabelinha aqui, olha. Vamos colocar valores cada vez maiores em x, cada vez aproximando mais de mais infinito. E vejam que cada vez mais ela chegou próximo desse valor aqui, 0,66666. Que, para quem não lembra de dízimos periódicas, isso dá 6 nonos, né? E eu simplifico por 3, né? 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. Então 0,6666 infinitamente é a mesma coisa que 2 terços. Quer dizer que f de x tende a esse valor aqui, 2 terços, quando x tender a mais infinito. E engraçado isso, né? Você foi colocando valores cada vez maiores, mas tendeu a um número finito. Esse é o grande mistério do limite. E isso é a coisa que vocês precisam entender. Algo tendendo ao infinito em x pode ir para um número finito em y. E aqui vamos relembrar aqui, né, lá da quarta série, colocar x em evidência lá. 2x mais 4, mesma coisa que 2 vezes x mais 2, certo? Então, vamos conferir embaixo. 2 vezes x mais 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Então, 2x mais 4, certo? Então, alguns chamam de regra do chuveirinho, né? Porque você faz assim, 2 vezes x e 2 vezes 2. Aí fica parecendo uma aguinha caindo do chuveiro em cada um, né? Tem que molhar todos. E aí, vamos fazer isso com esses números aqui, olha. É possível, tá vendo, Desse jeito, 2x vezes 1 menos 1 sobre 2x sobre 3x vezes 1 mais 5 sobre 3x. E eu deixo a cargo do aluno conferir isso. Mas aqui eu faço as contas, olha, eu mostro, tá vendo? Aqui, podem conferir, Vão conferir aí, viram? Deu o mesmo tanto, Se quiser paralisar o vídeo e fazer a conta, eu acho muito aconselhável. Bom, e esses aqui, olha só, que interessante. 1 sobre 2x é um número finito dividido por um número que está cada vez maior. E quanto mais é o valor que eu ponho aqui embaixo, menor é o valor dessa fração, né? Então, isso se aproxima de zero. A mesma coisa dessa, tá vendo? O número de cima não varia, né? É um número finito. Dividido por 3 vezes o infinito, como mostramos na outra aula, né? Isso tende a zero. E isso, olha, se for 2 sobre x, se for 4 sobre 1000x, se for isso aqui tudo sobre x, mesmo assim, tendendo ao infinito, vai se aproximar de zero. Como foi mostrado na última aula, entenderam? Não vale só para 1 sobre x. Desde que tem um valor finito em cima e o x embaixo, a variável embaixo. Então a variável daqui eu cortei, tá vendo? Os que estavam tendendo a zero lá, porque o x está tendendo ao infinito. Ainda não vou provar que isso aqui existe, mas sim, você está fazendo limite de dentro aqui dos números aqui dentro, entenderam? Eles tornaram zeros e dentro do parênteses ficou só 1, né? Porque 1 menos 0 é 1 e 1 mais 0 é 1. Então ficou 2x vezes 1 em cima e 3x vezes 1 embaixo. Olha lá, tá vendo? E aí é o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Ah, já sei. X dividido por x é 1, não é isso? Independente de ser um limite, x sobre x é 1. Eu estou mexendo na fração. Eu simplesmente trabalhei na fração para acabar com a indeterminação. Isso é a coisa que mais se vê dentro de limites. E aí virou 2 terços. E 2 terços, a função 2 terços é essa aqui, olha. É 2 terços para sempre, né? 2 terços em x para sempre.
Então é o seguinte, o limite dessa função, que é sempre 2/3, quando x tende ao infinito, vai ser 2/3, porque ela é infinito para sempre, né? E aí o seguinte, claro, eu vou mostrar para vocês, como da última vez, né? Esse é um gráfico feito à mão, assim, sem régua, mas vou mostrar um gráfico bonitinho, mas da função dessa aqui, olha, que é a nossa de início, aqui, ó. Aqui tá o gráfico aqui, que eu fiz com régua, bonitinho, tá vendo? E ela realmente aproxima de 2/3, tá vendo? É uma chamada assíntota. A assíntota é um valor que você aproxima, mas nunca chega a ele, porque você teria que chegar ao infinito, né? Então é a chamada assíntota, que veremos mais pra frente, né? E eu vou dar o segundo exemplo agora, que é esse aqui, olha. O estudante de física sabe pela relatividade que o tempo é relativo, né? Por essa fórmula aqui, ó. T é igual a T' sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E se eu pegasse um limite aqui, olha, da velocidade tendendo à velocidade da luz, porque v é a velocidade de um corpo qualquer que eu estiver estudando, e c é a velocidade da luz. Entenderam? Então vamos ver o que acontece. Eu posso chegar cada vez mais próximo da luz, posso chegar infinitamente próximo da velocidade da luz, mas não posso chegar a ela, porque existe 0,99c, ou seja, 99% de velocidade da luz, existe 99,9%, existe 99,9999%. Então eu posso aproximar infinitamente, mas sem chegar a ela, é uma proibição da física. E aqui, olha, de certa forma dá para entender o porquê. Porque se v tende a c aqui, olha, v dividido por c é o que? É 1, não é? 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. E aí o seguinte, ela... Com isso aqui seria infinito, né? E aí eu separei os limites, porque é t vezes isso. E o limite de t, quando v tende a c, porque é uma função constante, vai dar t mesmo. E esse limite aqui, olha... Vamos imaginar o Flash, né? O personagem que alcança chegando próximo da velocidade da luz, mas ele nunca chega nela. Limite de 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. Como eu disse, dá infinito, né? E t vezes infinito, t é um valor finito e diferente de zero. Quero deixar bem claro que esse exemplo aqui é diferente de zero. Sobrou t aqui, ó, eu posso multiplicar os limites, mas eu não vou provar isso ainda. Como eu posso multiplicar os limites, t vezes infinito deu infinito. Portanto, o limite de t' sobre 1 menos v sobre c ao quadrado, isso tudo dentro da raiz, quando c tende a zero, é igual a infinito. E esse é um dos motivos que podemos demonstrar que a luz é uma velocidade limite. Nenhum objeto físico pode alcançar essa velocidade. E para resumir, poderíamos colocar gama, né? Mas não daria para vocês entenderem ainda. Gama é o coeficiente de dilatação de Lorentz, né? Aliás, corrigindo, é o fator de dilatação de Lorentz. Então eu poderia escrever assim, né? T é igual a T' vezes gama, né? Que aí fica mais simples de ser escrito. Mas eu acho que não teria como eu explicar para vocês esse negócio de V sobre C, né? Que também pode chamar de beta, né? Mas não preocupem com isso não, viu? Beta que é V sobre C, né? Tem um beta dentro do gama, né? Não é que o beta pode chamar de gama, corrigindo. Tem um beta aí dentro do gama. O beta, ele está tendendo ao infinito quando o V tende a C. E por causa dele, gama também tende... O gama tende a zero. E por causa dele o t, né, que é o tempo, ele tende ao infinito. E eu queria dar uma dica aí para vocês para não estudarem de madrugada para uma prova. Cálculo não é igual no segundo grau não, gente. Cálculo é uma disciplina que você tem que estudar o mês inteiro, todos os dias, né, e tal. Não estudem de madrugada, não deixem para estudar de última hora. E esses vídeos que eu estou passando aqui, eles são um auxílio. Não tentem estudar sem o professor não, viu? Estudem também com o professor. Claro, uns têm mais facilidade, outros têm menos. E tentem ver outras videoaulas também, variem de canais às vezes também. Tem ótimos aí. Grande abraço.